Sejam muito bem-vindos ao episódio 5 da série aqui do canal Construa Sua Própria Bicicleta Elétrica com Arduino. E aí, galera, no episódio de hoje vai ser muito massa, porque nós vamos pegar esse controlador de motor brushless de bicicleta e nós vamos abrir ele, ver para que serve cada componente, conectar o motor, conectar a bateria que a gente montou nos episódios passados e ver também algumas formas de onda aqui no osciloscópio para a gente realmente entender o que está acontecendo aqui. Vamos desmontar o acelerador, vamos entender realmente o que está acontecendo. E nos episódios anteriores da série, nós vimos como montar uma solda ponto, né, para montar o nosso pack de baterias, vimos como montar o pack de baterias, pintamos o motor, reformamos o motor, vimos que quase eu perdi ele por conta da oxidação e no episódio passado, o episódio 4, nós montamos essa caixa impermeável aqui feita com compensado em massa plástica, tá muito massa o episódio anterior. Se ainda não viram, vão lá dar uma olhada. Tudo isso tem que caber aqui dentro, a gente vai fazer caber, tá? E ali dentro também vai tudo, eu quero que tudo fique lá dentro, bateria, controlador e também o Arduino. O Arduino nós vamos usar na bicicleta, primeiramente, para fazer o quê? O controle do painel. Eu vou montar um painel com um display bem top para mostrar velocidade, quilômetros percorridos, para mostrar também tempo na qual a bicicleta ficou funcionando, né? Futuramente nós podemos montar um sistema que no display também informa a capacidade da bateria com o Arduino, então o Arduino vai monitorar tudo da bateria, tensão, corrente que saiu da bateria, né, a corrente que está saindo atual, para que o Arduino possa calcular a capacidade restante na bateria através do método de Coulomb, bem certinho. Temperatura do motor, temperatura da bateria, dá para pôr o Arduino, controlar tudo e quem sabe até fazer um driver controlador com o Arduino, tá? Não estou prometendo aqui, quem sabe aí se vocês derem bastante like e se inscreverem no canal, a gente faz isso. E por falar em Arduino, se você quer aprender a montar esses projetos loucos que a gente monta aqui, automatizar sua casa, automatizar seu carro, por que não, seu cachorro também, você quer aprender a tirar uma ideia de projeto da sua cabeça e fazer, montar na prática, com baixo custo e ainda aprendendo programação, que é uma das áreas mais bem remuneradas hoje no planeta e no Brasil, eu quero te convidar para o meu curso gratuito de Arduino. Tem um curso ao vivo, galera. O curso vai acontecer agora nos dias 7, 8, 9 e 12 de maio, sempre às 19h14, tá? Para você se inscrever para o meu curso, é só clicar aqui no link mestresdoarduino.com. Nesse curso eu vou te ensinar os primeiros passos para você desenvolver seus próprios projetos com Arduino, entendendo linha por linha da programação e também entendendo o real funcionamento do microcontrolador. Como tirar uma ideia da cabeça e converter em código de programação para que você se torne verdadeiramente o mestre do Arduino. Se inscreve aí e bora para esse curso online, fazer ele, estudar bastante, pessoal, para a gente inclusive ter um hobby prazeroso que é aprender a programar Arduino, mexer com eletrônica e no final ainda conquistar um certificadão, hein? Bora lá, se inscreve aí e bora pro vídeo. Esse daqui é o motor da nossa bicicleta, é um motor do tipo brushless, ou seja, sem escova, né? Brush, escova, less, sem escovas. Ele não usa escovas como motores de corrente contínuas comum, escovados, motores de carrinho, sabe aqueles carrinhos mais baratinhos, aqueles motorzinhos, o motorzinho que gira o CD, todos eles são motores com escovinhas de carvão que são responsáveis por passar a energia para o rotor que é bobinado e fica rodando. Esse não tem essas escovas, então ele dura muito mais. Fora que por ele ser feito com imã de neodímio, ele tem muito mais torque, por aí vai. No vídeo passado, acho que o vídeo retrasado, episódio 3, eu expliquei como funciona o motor certinho em detalhes. Mas hoje eu vou dar uma complementada nessa explicação, tá? Então aqui está saindo o fio que alimenta o nosso motor. Deixa eu até tirar aqui, ó. Aqui tem um conector. Esse daqui é o conector do motor. Ele é composto de 3 terminais grossos. É aqui onde nós temos as fases do motor. Os 3 fios que controlam esse motor. E o restante aqui é tudo alimentação dos sensores Hall que existe dentro do motor. Esse conector aqui, ele é conectado no drive, deixa eu ver aqui o lado certinho, ele tem um jeito que ele só encaixa de um jeito aqui no controlador, ou driver do motor. E esse driver do motor, ele é alimentado pela bateria. Nós vamos inclusive ligar hoje esse trem aqui, para olhar no osciloscópio. Então eu alimento esse driver com o meu pack de baterias que a gente montou. 55 volts de tensão máxima tem esse pack e 36 mínima. Então esse driver recebe 55 volts, o máximo dele é em torno de 60 volts e ele vai ser responsável por receber o sinal, por exemplo, cadê? Do acelerador, né?
daqui é o acelerador, que nós aceleramos nossa bicicleta, coloco o dedão aqui, ó, é do tipo dedão, tem aquele tipo como se fosse de moto também, na qual você usa a mão inteira, e ele vai controlar a velocidade desse motor. É assim que funciona basicamente, com 3 fios somente eu consigo controlar esse motor brushless. E deixa eu explicar um pouquinho melhor por dentro do motor como ele funciona para mim fazer esse controle somente com 3 fios. Desenhei aqui, ó, uma representação do nosso motor de bicicleta elétrica. Basicamente, então, nós temos o rotor, que é feito de alumínio, no caso desse motor aqui, de vários, né? Feito de alumínio para ficar leve, com vários ímãs de neodímio colado nele. Vários pequenos ímãs, dá só uma olhada aí quando o motor estava aberto. Ali nós temos diversos ímãs de neodímio que são colados. Um com a polaridade sul apontada para cá, o outro com a norte, sul-norte, por aí vai, completando todo o círculo. O nome é rotor porque ele roda. Já aqui no centro nós temos o estator, como o próprio nome já diz, ele fica estático. Então aqui tem um eixo que vai, o eixo do nosso motor, que vai parafusado com as porcas no quadro da bicicleta. Isso daqui é um pedaço de metal unido, tá? Eu não desenhei, mas essa parte azul aqui, ó, com esse centro é tudo um bloco de metal só. Metal ferroso, isso é muito importante. Normalmente, lâminas de metal para as bobinas, umas sobre as outras, isoladas. Isso é muito importante para garantir uma eficiência no campo magnético, tá? Não vamos entrar em detalhes do porquê usa-se essas lâminas agora, mas é muito importante para concentrar e evitar perdas no campo eletromagnético. E basicamente, o motor também tem diversos desses polos, que são pedaços de metal do estator, nesse formato do tamanho do ímã aqui em torno. Eu só desenhei 2, então nós temos aqui um motor de 2 polos, somente. Nesses polos eu peguei um fio elétrico condutor de cobre, enrolei, depois eu levei até o outro e enrolei no sentido inverso e trouxe aqui. Então, basicamente, eu acabei de criar um eletroímã. Se você pegar um parafuso aí ferroso e enrolar um fio, uma experiência que nós fazemos normalmente quando nós somos crianças e adolescentes, né? Bem no início de aprender eletromagnetismo, quando nós pegamos esse parafuso, enrolamos um fio e alimentamos ele com uma eletricidade, basicamente ele vira um eletroímã. Então, se eu aproximar, por exemplo, esse parafuso de um monte de arruelinhas de metal, ele vai atrair. Assim que eu desligar o fio, não vou ter mais o campo eletromagnético gerado pelos fios e concentrado pelo parafuso no centro, e as arruelinhas vão desgrudar do ímã, vão cair. Se você nunca montou o seu próprio eletroímã, nunca é tarde demais. Monta aí para você ver como funciona, que é bem divertido. Então aqui eu acabei de criar um eletroímã. Quando eu alimento, vamos supor que eu peguei isso daqui, e liguei na nossa bateria, aqui na nossa bateria que fornece 55 volts. Então eu peguei o negativo da bateria, liguei aqui embaixo, menos, e aqui em cima eu liguei o mais, a nossa bateria de corrente contínua, então nós temos corrente contínua aqui mais e menos, 55 volts DC, né, em corrente contínua. Quando eu faço isso, basicamente eu estou alimentando essa bobina, os elétrons estão se movendo dentro do meu fio, criando um campo eletromagnético que é concentrado devido ao fato que eu fiz essas voltas aqui nesse estator feito de metal. O estator feito de metal concentra as linhas de campo magnético nessas extremidades, deixando ele mais forte. E esse campo, pessoal, esse campo aqui, ele está muito próximo dos ímãs do meu rotor. Quanto mais próximo, melhor, tá? Quanto mais próximo, melhor, porque mais forte fica o nosso motor. Aí a proximidade vai depender das folgas dos rolamentos, né, da precisão da máquina que faz o motor, mas quanto mais próximo, mais top. Então, se eu alimentei com positivo aqui, nós vamos ter no positivo nessa parte o polo norte, e ali, ó, no polo sul, nós vamos ter 2 polos distintos. Se eu inverter essa alimentação, inverte os polos também. Aí, esse campo norte gerado aqui vai atrair o polo sul do outro ímã. Então, se esse motor, se esse polo aqui, se esse ímã, melhor, estava deslocado, estava adiantado, ele vai girar para se alinhar com esse polo norte, assim como o de baixo, que também vai girar para se alinhar. Assim que esse polo sul se alinhar aqui em cima, nós vamos ter outro polo norte chegando próximo do norte. E nós sabemos que polos iguais se repelem, não pode acontecer isso, senão meu motor vai começar a girar e parar, né? Por isso que quando eu alimento em um daqueles 3 fios do motor uma bateria, ele dá um tranquinho e para. Justamente por isso. Então, no momento que esse norte se aproximar do norte e o sul se aproximar do sul, eu tenho que inverter essa alimentação.
para que o meu motor continue girando. Então eu vou fazendo isso, invertendo na ordem correta e ele continua girando. Só que o motor com 2 polos somente é um motor que normalmente tem uma RPM, uma velocidade de rotação muito boa, mas ele tem baixo torque, porque eu só tenho 2 polos para poder puxar todo esse rotor de ímãs. Então o que dá para a gente fazer? Dá para a gente aumentar a quantidade de polos do meu motor. Aqui, por exemplo, eu vou adicionar mais. Então agora, em vez de ser um motor com 2 polos, é um motor de 6 polos. Na realidade, o motor da nossa bicicleta pode ter 54 polos, 40 e poucos polos, depende do tamanho do motor. Um motor de patinete elétrico menor, como por exemplo da Xiaomi ou da Foston, ele vai ter menos polos porque ele é um motor menor. Na verdade, ele pode ser um motor menor e ter diversos polos. Aqui depende do tamanho do polo, o tamanho do ímã e tudo mais. Mas saiba que existem motores com diferentes polos. Quanto mais polos, maior o torque do motor e normalmente menor é a RPM alcançada por ele. Então, ao invés de 2 polos, que eu tenho o mesmo fio enrolado passando por eles, criando 2 bobinas, agora eu tenho mais 2, que é o fio azul, ó. O fio azul vem aqui, faz uma bobina num polo, depois vem aqui, faz outra, e eu tenho mais outro, né? Mais outro conjunto de polo aqui, ó. O meu terceiro conjunto que dá 6 polos, que é o vermelho. Então agora, em vez de 2 fios, que antes era o preto para mim ligar o meu motor, eu tenho vários fios. Perceba que o total, então, dão 6 fios, correspondentes a essas 6 bobinas. Claro que aqui, ó, essa bobina e essa são a mesma, então nós podemos falar também 3 conjuntos de bobinas ali. Para poder simplificar essa ligação de 6 fios e controlar apenas com 3, nós podemos fazer algumas ligações conhecidas do pessoal de eletricidade industrial aí, que estuda eletricidade industrial. Nós podemos fazer a ligação estrela ou a ligação triângulo. Acho que dá para ver certinho porque que uma estrela e outra é triângulo, né? Então, basicamente, aqui nós temos a representação das 3 bobinas aqui, os 3 pares de fios, e aqui tem um tipo de ligação. Por exemplo, nessa ligação aqui, eu pego um fio de cada bobina e ligo todos juntos, sobrando 3 fios. Então, nesse caso, eu vou pegar um fio de cada bobina, ligar todos eles juntos nessa ligação e sobra 3 fios para mim controlar. Ou eu poderia fazer a ligação triângulo, conectando as extremidades da bobina. A diferença entre elas é que a ligação estrela, nós conseguimos menos corrente de consumo em cima do motor, menos corrente de partida, do que a ligação triângulo, que nos permite fazer uma associação na qual a impedância do motor ou a resistência para a corrente contínua seja mais baixa. Com isso, nós temos um motor, quando fazemos essa ligação aqui, o motor ele consome mais corrente e tem mais potência do que essa. Por isso que para dar partida em motores, normalmente nós temos a ligação estrela-triângulo feita com contatores. Montei muitas dessas quando eu dava aula lá no Senai. Então, basicamente, você monta os contatores de forma que começa o motor partindo em estrela, para a corrente ser mais baixa do motor, para evitar com que aquela corrente inicial do motor, na qual o eixo está começando a girar, seja muito alta. Assim que o motor embala, os contatores ligam e desligam os contatos para mudar o motor para ligação triângulo. Aí ele continua funcionando. Então a ligação estrela-triângulo na eletrotécnica, para a partida de motores, serve justamente para isso, para reduzir essa corrente de partida. O meu motor, se eu não me engano, ele está ligado em estrela. Então ele está com esses 3 fios aqui curto-circuitados, galera. Aí, para controlar o motor, sobra só 3 fios, que normalmente a gente conhece como RST. A gente pode chamar de RST, assim como um motor de indução comum industrial. Aí, para controlar o motor, eu vou ter que ligar sempre de 2 em 2. O R e o T, o S e o T, o S e o R e por aí vai. E se eu ligar numa ordem correta, o meu motor vai girar. Porque aqui nas bobinas, eu vou estar gerando um campo magnético que vai fazer com que os ímãs sejam atraídos numa ordem correta. É dessa forma que, através de 3 fios, nós conseguimos acionar todas essas bobinas aqui e fazer o controle desse motor. E o controlador é o responsável por gerar esses sinais para controlar o motor. Só que para esse tipo de motor e controlador, é necessário que o motor tenha sensores para poder informar a posição para o controlador. Para ele saber, por exemplo, no início, você mandou ligar o motor, por exemplo. Como que o controlador sabe a ordem inicial de ligar o motor? Para isso ele precisa
precisa saber a posição do rotor para ligar os campos magnéticos da forma correta, para ele começar a girar, não é mesmo? Então, se você der uma olhada nessa imagem, você vai ver que ali embaixo do motor tem 3 sensores de efeito Hall. 3 sensores que ficam posicionados aqui no estator, monitorando a posição do ímã, lendo o campo eletromagnético e informando essa informação de feedback para o nosso controlador, para que ele saiba quando ligar. Existem motores elétricos brushless de bicicleta que não têm sensor Hall, assim como motores de drones, motores de carrinho, de corrida, esses mais modernos, todos os motores são do tipo brushless sem o sensor Hall. Como que eles fazem daí? Como que o controlador sabe a posição do motor para saber como ligar? Ele sabe porque ao invés de utilizar o sensor Hall, ele utiliza as próprias bobinas e a tensão induzida nela pelos campos magnéticos do ímã para saber a posição. É um sistema um pouco diferente, um pouco mais complexo, mas funciona também. Além de fazer o controle do motor pelas bobinas, ele para durante alguns tempos bem rápidos de fazer esse controle e lê a tensão aqui em cima para poder saber a posição. Bem legal, né? Bora desmontar e dar uma olhada nesse cara aqui. O controlador, ele tem diversos fios aqui de saída dele. Ele tem o fio que controla o motor, ele tem um positivo e um negativo, que é da alimentação de entrada. O que mais que ele tem aqui? Ó? Já foi esse. Esse conector aqui, ó, com esses 3 fios, preto, vermelho e branco, é do acelerador. Tem acelerador que tem 4 fios, tem acelerador que tem 3 fios, tá? Então esse é do acelerador. Esse daqui é dos freios. Por que que tem que ter o conector do freio? Para quando você frear a bicicleta, ele desligar o motor, para ele desligar o motor, porque não faz sentido você acelerar e frear ao mesmo tempo, né? Então ele faz esse corte automático do motor. E aqui, se eu não me engano, é um conector para você usar um interruptor para ele funcionar na velocidade baixa e alta, beleza? Eu acho que é isso mesmo. É claro que os fios variam de controladores para controladores de motores, mas isso daqui é esses fios aqui, pelo que eu me lembro. É isso aí, pessoal. Se não explodir, vai dar certo. Então agora eu vou desmontar ele aqui. Ele é todo de alumínio, né? Para ajudar na dissipação, com umas juntas aqui de silicone para evitar entrar água. Olha lá a placa já lá dentro. Oh, coisa boa, hein? Nada como uma placa de circuito pra gente lembrar da eletrônica. Quando eu sinto o cheiro de placa de fenolite, pessoal, quando eu sinto o cheiro de estanho derretido, solda, me lembra muito da minha infância, cara. Dá muita nostalgia esse cheiro, sabe? Cheiro de motor, sabe? O cheiro da placa de fenolite sendo cortada. Antigamente era só fenolite, né? Ixi, fibra de vidro. Eu tive acesso muito tarde, mas top demais. Aqui eu soltei as laterais, soltei as 2 laterais, mas aqui eu solto provavelmente o dissipador, ó, o dissipador dos MOSFETs que fazem o chaveamento. Tapetinho da parafusadeira da FR aqui, ó, magnético, para os parafusos não caírem. Se bem que esses aqui são mais pesados, né? Esse tapetinho é para parafusos menores, mas já ajuda para eles não saírem do lugar. Ó, esses menores aqui prende bem, ó. Os outros são de inox, né? Pesados que eu coloquei. Ó, pessoal, vamos lá. Saindo a placa. Tá aqui a placa do controlador mais de perto. Olha só que interessante. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 MOSFETs. Eles colocam 3 MOSFETs em paralelo para cada fase. Então nós temos aqui 3 MOSFETs para uma fase, 3 MOSFETs para outra e mais 3 para as outras. Sempre aqui as fases saindo dos pés dos MOSFETs, dos pinos de dreno deles. Então o verde, as fases do motor, né? Amarelo e azul. A nossa tensão de alimentação entra pelo fio vermelho e preto, esses fios mais grossos, chegam até esses capacitores, ó, 63 volts por 470 microfarad. Provavelmente eles estão em paralelo, estão em paralelo aqui. E então esses capacitores fazem um pré-filtro, reduzindo as oscilações da tensão de entrada, se bem que essa tensão é proveniente de uma bateria, que é uma das fontes mais puras de corrente contínua que a gente tem, sem oscilações geradas a partir da química, né? Então é bem sem oscilações mesmo. Por isso que quando a gente alimentava antigamente circuitos transmissores FM ou AM ou receptores AM/FM com bateria, a gente não escutava aquele ruído clássico que quando ligava na tomada, aquele ruído de 60 Hz das fontes, ou de maior frequência para fontes chaveadas, né? No mais, nós temos um regulador de tensão aqui, que é um LM317T, que dá para ver certinho lá o código.
O código dos MOSFETs eu vou deixar aí, tá, pessoal? Aí na tela para vocês poderem ver qual tipo que é. Já já nós voltamos nele. Eu vou pegar o datasheet aqui para a gente dar uma analisada. Esse regulador regula a tensão para toda a placa funcionar, principalmente para esse microcontrolador aqui, que tem a função, tem um código gravado aqui dentro, um programa que alguém programou com basicamente tudo que precisa para essa placa funcionar. Os sinais na ordem específica para ligar o motor, de acordo com a leitura que ele faz dos sensores Hall. Os sensores Hall, ele entra, ó, aqui são as 3 fases do motor, e os sensores Hall entra através desses outros buraquinhos, que são todos esses fiozinhos aqui, ó. 3 fases do motor nesse fio, nesse cabo PP, né? Mais esses outros do sensor Hall. Então a posição do motor, esse cara sabe através desses fios aqui. Nós temos uma série de resistores e capacitores para adequar o sinal para o microcontrolador. E o microcontrolador pega esses dados e faz todo o controle da placa. Interessante é reparar nesse resistor shunt aqui. Se você não sabe o que é um resistor shunt, eu estou deixando um vídeo aqui explicando certinho como você inclusive pode fazer o seu próprio. Esse pedaço de arame aqui, que na verdade ele forma um resistor, é colocado em série com a alimentação do nosso motor. Você pode ver que ele vem do negativo para os MOSFETs, e nós temos uma tomada aqui dele, né, uma trilha que leva a tensão, a queda de tensão dele, para o nosso microcontrolador. Provavelmente esse daqui é um amplificador operacional que faz a adequação desse sinal. Então, quanto mais corrente passa por esse resistor, maior é sua queda de tensão, e o microcontrolador, como ele lê tensão, essa tensão é levada para ele, e o microcontrolador sabe qual é o torque do motor baseado na corrente. Dessa forma, ele consegue fazer a proteção dos MOSFETs do motor, nunca deixando passar da corrente limite desse cara aqui, que é 22 amperes. Então, quando uma corrente de 22 amperes passa por esse resistor, aqui em cima é provocada uma queda de tensão mínima, que é levada até o microcontrolador. Assim ele sabe quando deve proteger o motor, limitando essa corrente, desligando os MOSFETs, não deixando que tudo exploda, que os MOSFETs explodam, o motor queime e por aí vai. Eles usam um pedaço de arame ao invés de um resistor porque é muito mais barato. E aqui tem muita potência sendo dissipada, né? Então é bom usar um arame mesmo. Por que tem esses cortinhos aqui, pessoal? É assim que eles calibram a resistência do resistor. Conforme eles vão fazendo esse corte, eles vão deixando mais fino o material e aumentando a resistência dele. Então esses cortinhos são uma calibração do nosso resistor shunt. Inclusive, a forma mais fácil de aumentar a potência desse nosso controlador é aumentar a corrente que vai para o motor. Então nós podemos raspar aqui para tirar a oxidação e soldar estanho tampando essas fissuras, fazendo com que a resistência dele diminua, aumentando a corrente que vai para o nosso motor. Então a gente engana o nosso microcontrolador, ele pensa que está mandando pouca corrente, mas está mandando mais, porque a gente modifica a queda de tensão em cima do resistor shunt, diminui essa queda de tensão, já que a gente diminui a resistência dele. No mais, os fios que esse driver recebe é para o microcontrolador saber qual é a posição do acelerador, se os interruptores de freio estão acionados ou não, se você está ligando ou desligando o driver, porque basicamente quando você dá curto-circuito nesse fio fino preto e vermelho aqui, você liga ou desliga esse driver, habilita ou desabilita ele. Esse driver, se eu não me engano, ele é bloqueado em 25 km por hora máximo, mas talvez dê para a gente modificar eles. Ó, tem uns pinos de transmissão e recepção de dados aqui, ó, que nós podemos talvez nos comunicar com o microcontrolador para mudar esses parâmetros. Não sei se isso é liberado pela fábrica, mas se der, a gente vai dar uma envenenada de um bicho. Achei o datasheet dos Marvado, que é como se fosse um manual dos MOSFETs aqui, né? Lembrando, galera, esses MOSFETs são como se fossem interruptores que ligam e desligam a tensão da bateria para mandar para cada fase do motor, fazendo aquele chaveamento nas 3 fases, fazendo o motor girar. Pode ser para um lado, para o outro e por aí vai. Então, olha só, esse é o código do MOSFET, que eu pesquisei no Google, esse datasheet, e nós podemos ver que ele é um MOSFET de ótima performance, da ST Microelectronic, né? Ele possui uma tensão máxima entre ali source e dreno, de 75 volts, muito bom. Então a gente sabe que a gente poderia mandar esses caras aqui, colocar uma bateria até 75 volts, claro que tem que analisar outras partes da placa, por exemplo, o capacitor é até 63 volts. Nós temos o regulador de tensão, tem que ver qual que é a tensão máxima e por aí vai. Não é tão simples assim, né? Vamos lá, corrente máxima de dreno aqui, 80 amperes, bastante corrente esse cara suporta. É claro que essa corrente ele vai suportar
dependendo do encapsulamento e dependendo se você consegue refrigerar, manter esse cara de cabeça fria. Então essa corrente aqui não é com ele simplesmente dessa forma aqui, tem que ter uma excelente dissipação de calor em cima dele. Ele é feito para aplicações onde é necessário um controle de chaveamento muito avançado e com alta eficiência em alta frequência, principalmente para conversores DC-DC, para telecomunicação e para aplicações com computadores, ou para qualquer aplicação com tensões de gate baixas. Isso é interessante para controlar, por exemplo, utilizar o Arduino para acionar diretamente o gate desse MOSFET. Ele consegue ser acionado com tensões baixas. Está até aqui a informação. Está aqui a nossa tensão VGS-TH, ou seja, tensão de gate e source threshold, né? De 2 a 4 volts. Essa é a tensão na qual o gate do MOSFET começa a conduzir, uma tensão bem baixa. Então o Arduino ali, que trabalha com 5 volts, consegue fazer um bom acionamento desse cara até. Interessante que esse regulador de tensão é o LM317T, um regulador que você pode determinar qual a tensão que ele vai operar através de um divisor de tensão. E nós temos aqui do lado, acabei de ver, um 7805. Que legal, um 7805 de um regulador linear de tensão fixa. Provavelmente esse cara gera os 5 volts que alimenta o microcontrolador. Do outro lado da placa não tem absolutamente nada, somente umas trilhas reforçadas aqui para suportar toda essa corrente. Lembra que eu falei para vocês que esse controlador recebe informações do acelerador? Tá aqui então um acelerador de bicicleta elétrica. Todos funcionam da mesma maneira, apesar de alguns terem 4 fios. É só um fio extra a mais ali, fazendo uma outra função. Mas todos têm o mesmo princípio. Tensão de alimentação, aqui no caso 5 volts, e tensão de saída. Essa tensão varia de 0 a 5 volts ou de 1 a 4 volts, dependendo do tanto que você acelera aqui no acelerador. Muitos pensam que existe um potenciômetro aqui dentro, aquele que raspa uma haste numa trilha de carbono, porém se fosse usado o potenciômetro, iria durar muito pouco, a vida útil desse cara aqui seria muito reduzida. Por isso que é utilizado aqui dentro, na verdade, um sensor de efeito Hall também. Antes de eu desmontar ele, só vamos analisar essa tensão de saída no multímetro. Multímetro ligado para medir a tensão e agora eu vou alimentar com 5 volts o sensor, galera. Ó, vermelho positivo, preto negativo e o verde é a saída da minha tensão que eu liguei no meu multímetro. Vamos lá, 5 volts. Nós temos aqui uma tensão de 0,8 volts. Conforme eu vou acelerando, olha lá no multímetro, que legal. Ó, conforme eu vou acelerando, essa tensão vai subindo até o máximo de 4,24 volts. Então, dessa forma, você converte o movimento mecânico em elétrico para o driver saber qual aceleração você quer. E dentro do bichano aqui, nós temos o sensor de efeito Hall. Olha aqui ele, bem bonitinho ali, bem na dele. Vou até remover ele do lugar. Será que esse parafuso aqui solta alguma coisa interna ou é só para apertar mesmo? Sei que aqui ele aperta, né? A abraçadeira do guidão. Não, não solta não. É só via essas travas aqui mesmo. Saiu. Agora vai ficar bom de montar, hein? Com essa mola aqui. Finalmente, tá aqui o sensorzinho, galera. 3 terminais. O código dele é 49E311BG. É um bem popular. O funcionamento do acelerador é bem simples. Aqui nós temos um ímã. Esse ímã tem um polo norte aqui, o polo sul aqui. E esse ímã raspa próximo do sensor. Então perceba, sem ímã o sensor está dando 2,5 volts. Se eu colocar no meio do ímã ali, ó, ele vai manter os 2,5. Mas se eu aproximar do polo norte ou do sul, ele vai mudando essa tensão. Ó. Aumentou a tensão, do outro lado do ímã, diminuiu a tensão. Posso inclusive fazer esse teste com o ímã de neodímio para ficar bem legal aqui. Ó. Norte, sul, né, os polos do ímã. No meio, mais ou menos 2,5 volts. Conforme eu vou mudando os polos, ó, o sensor ele vai mudando a tensão. Ó. Mais para um polo, maior a tensão. Mais para o outro polo, menor a tensão. Não existe desgaste mecânico nenhum aqui. Não existe contato mecânico, por isso que dura muito. Coloquei a bicicleta aqui de ponta cabeça para a gente poder fazer esse motor funcionar. Conectei o motor aqui no controlador. Já montei o nosso acelerador, ele está pronto para acelerar. E nós vamos ligar agora o controlador. Como tem que carregar no momento que ligar esses dois capacitores, e capacitor é um componente que tem uma resistência interna muito baixa, ou seja, ele vai exigir muita corrente para carregar, a gente sempre vai escutar uma faísquinha ou outra, mesmo desligando a parte que desliga o motor, porque a carga do capacitor ela acontece independente disso aqui tá ligado ou não. Então bora lá. Eu soldei um conector temporariamente aqui, tá? Cadê? Aí.
Módulo ligado, agora é a hora da verdade. Deixa eu conferir aqui, tá certa a ligação, aqui tá habilitado. Ó, começou a girar, ó galera. Apertando o acelerador aqui, ó. Ó, vamos lá, vamos ver a potência máxima. Eita, acelera rápido, hein? Vamos lá, deixa eu parar. Do zero até o máximo, ó. Nossa! Rápido pra caramba, pessoal. Essa bateria aqui é bruta, hein? Essa bateria... Eita! Essa bateria aqui é bruta porque ela tem... Eu montei com células com alta taxa de descarga de corrente, né? Elas têm uma corrente máxima de descarga boa, uma resistência interna baixa. Então, mesmo que o motor exija bastante corrente, você não tem muita queda de tensão. Então, você não tem uma queda na rotação do motor. Ele permanece numa velocidade alta por muito tempo. Essa bateria ficou bruta demais. Ó! Vamos ver a força? Velocidade tem, aceleração tem também. Ó, dá pra ir... O legal desses motores é que você tem, ó, pessoal, ó, dá pra ir bem devagarzinho, ó. Vou tentar ir mais devagar. E você tem alto torque em baixa rotação, ó. Ó, bora ver a força. Eu vou tentar segurar aqui e só ver se ele levanta a bicicleta, ó. Eita! Ó! O bicho é forte. Mostra mais de trás um pouquinho ali, fazendo um favor. Olha só. Ó, ele levanta o peso da bicicleta inteiro, ó. Dá pra ir até devagar. É, bicho. O negócio é forte. Tem torque, o bicho. Isso que a gente tá com o módulo original. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada na corrente aqui que ele tá consumindo. Vou colocar meu multímetro aqui para medir corrente contínua. Alicate voltamperímetro. Passar por um fio só, obviamente. Vamos tentar medir essa corrente aqui. Vamos ver com ele sem carga no eixo. Bora ver a corrente de partida agora, ó. 5,3 amperes. Olha lá, 1 ampere e pouco, mas eu vi um pico de 5,3 do zero. Vamos lá de novo, ó. 7 amperes de pico. Deixa eu travar o motor, vamos ver qual que é a corrente máxima. Vou segurar ele aqui, ó. Tentar segurar, pisar aqui embaixo. 12 amperes. Vamos lá de novo. Eita, tá dando pra segurar não. Pera aí. É 11,7. 11,8. Quase 12 amperes. Engraçado, era pra ele limitar no 22, tá limitando no 12. Não sei se alguém mexeu naquele resistor shunt não, que eu comprei usado esse módulo, mas era pra ele estar tirando daqui 22 amperes, não da linha do motor, né, que ela trabalha na mesma tensão. Bom, vamos ver se é isso mesmo. Vou tentar segurar de novo. É 11,5 amperes. A gente vai testar essa bicicleta original desse jeito aqui e dar uma mexidinha nesse resistor shunt para mandar mais corrente no motor. Essa é uma das formas de fazer, a forma mais simples, né? Para vocês terem uma noção da diferença, ó, 12 amperes multiplicado por 52 volts, vai. Tudo bem que quando eu acelero tem uma queda de tensão aqui, eu não vou considerar por enquanto. Ele atua com 624 watts. Ele consegue ir para potência máxima dele é de 1210 e ele tava com 600 e pouco. Então ele tá com bem menos da potência que esse motor suporta aqui, metade mais ou menos. E pelo que esse motor andou no vídeo da bicicleta que eu fiz há 3 anos atrás, só com metade da potência foi bastante coisa, hein? Imagina se a gente mexer nisso. A parte boa é que a bateria dá conta do arroxo. Aqui pode botar diversos e diversos milhares de watts em cima que ela aguenta. Bora dar uma olhada em algumas formas de onda aqui. Eu vou começar a pegar meu osciloscópio, vou usar como referência aqui na garrinha de jacaré o negativo, vou pôr com cuidado aqui, então negativo é o que eu tô pegando como referência, e eu vou pegar um sinal aqui, ó, desse fiozinho verde. Olha que legal essas garrinhas, pessoal, para microeletrônica aqui, ó. Ela tem uma garrinha aqui, ela fecha no terminal do componente. Então eu vou pegar aqui o sinal do fio verde, vamos lá com cuidado que o trem tá ligado. Sempre coloquem as pontas de prova com o sistema desligado se possível, hein? Então aqui eu tô medindo um sensor Hall, né? Deixa eu ver se deu contato. Com referência no negativo. É porque a referência dele é negativa mesmo. Olha só que interessante, aqui no amarelo. Deixa eu desligar o canal 1 para mostrar melhor. Vamos dar minha escala para 5 volts. Olha só que interessante, pessoal. Conforme eu vou girando o motor, eu tô girando com a mão. Um dos sensores Hall, são 3, tá mostrando a sua informação. Ele que informa a posição pro controlador. Ó, galera, eu giro o pneu e lá ele mostra. Girando o motor, ele mostra a posição. Vou girar bem rápido, ó. Olha como ele aumenta a frequência do pulso. Então esse sensor, ele está informando essas posições para o controlador saber quando mandar os pulsos na saída. Esse daqui é um dos sensores Hall. Vou pegar a informação de um outro sensor Hall aqui, ó, do lado. Esse é o verde, eu vou pegar do amarelo.
Vou botar cada um num canal aqui, beleza? Vamos ver os dois, ó. Ó como um é defasado do outro. Deixa eu dar um zoom para ver, ó. Deixa eu pausar aqui. Perceba que cada um indica uma fase do motor. Então, quando o azul desligou, passou um tempo, o amarelo ligou. Então eles estão defasados um do outro. Teria um terceiro, mas eu não tenho um terceiro canal no meu osciloscópio. Agora, bora medir na saída dos nossos MOSFETs. Lembra que eu falei para vocês que são 3 MOSFETs para cada fase do motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas tem uma particularidade aqui. Nesses primeiros 3, esse primeiro MOSFET chaveia o positivo com PWM. E esses dois, em paralelo, eles estão ligados, eles chaveiam negativo. Você precisa mandar positivo e negativo para a mesma fase do motor, para simular ao máximo possível uma onda alternada. E para ajudar nessa simulação de onda alternada, além de alternar positivo e negativo, o MOSFET que controla o positivo, ele gera um PWM para tentar simular essa onda alternada. Controlando o PWM em cima do MOSFET, eu controlo a corrente em cima do motor, a tensão média e, como consequência corrente, no final eu acabo controlando a potência do motor pelo PWM. PWM nada mais é do que você utilizar pulsos, né, do microcontrolador mandando para o MOSFET para controlar a potência média na carga sem dissipação de energia praticamente, né? Teórica, a dissipação teórica de energia é zero. Porque você controla quanto tempo a carga fica ligada ou desligada para a mesma frequência de pulso. Então olha só, com referência no negativo, eu vou aqui pegar com muito cuidado o sinal do gate do meu primeiro MOSFET, que é o que chaveia o positivo, tá? E que gera os pulsos PWM. Já vou até mudar a escala aqui, né? Porque nós estamos trabalhando com 50 volts. Ah, tá no canal amarelo. Olha só que interessante. Conforme eu vou acelerando aqui, nós conseguimos ver essa espécie de tentativa de emular uma onda PWM, uma onda senoidal com PWM. Ele começa fraco, vai aumentando a largura de pulsos aqui, né? E também a amplitude. Olha só que interessante. Então eu vou aumentando a frequência, ele vai, ó, aumentando ali a frequência do pulso, né? Se nós dermos um zoom, a gente consegue ver que é basicamente pulso PWM em cima do gate do MOSFET, simulando essa onda senoidal. Agora, se eu pegar o pulso do MOSFET que chaveia o negativo, no gate do MOSFET que chaveia o negativo, que é esse segundo cara aqui, na verdade esses dois estão em paralelo, perceba a diferença no MOSFET que chaveia o negativo. Nós não temos o PWM, é só um pulso normal, de liga e desliga do motor. Claro que esse pulso ele muda a largura dele, né, conforme a frequência, ó. Mas basicamente é isso. Ó, deixei só o canal 1, ó. Nós temos um pulso de onda quadrada normal, conforme eu acelero, aumenta a frequência desse pulso. Nesse caso, eu preciso aplicar o PWM só no MOSFET que chaveia o positivo. No negativo, não é necessário, né? Viram só como é muito massa entender como as coisas funcionam? Dessa forma, nós, além de consertar, nós conseguimos criar as nossas próprias placas de circuito, os nossos próprios códigos. Não se esqueça de se inscrever para o meu curso gratuito de Arduino, a Semana do Arduino. Bora lá aprender Arduino de forma eficiente, divertida, economizando tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que temos. E quando eu aprendi Arduino, não tinha esses tipos de curso na internet, não tinha muito material. Então, otimize o seu tempo e vem aqui aprender junto comigo para você realmente dominar o Arduino e ser um mestre do Arduino o mais rápido possível. Assim você desenvolve seus próprios projetos, ensina seu filho, ensina seu neto, se desenvolve no seu trabalho, sobe de nível no trabalho. Galera, se inscreve aí e te vejo no próximo vídeo com mais um projeto fora do comum. Não esquece do gostei e de se inscrever, tá? Valeu!